Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje vamos fechar mais um livro da Bíblia, amém? Vamos terminar o livro de Filemon, que é essa carta de Paulo, bem curta e bem profunda ao mesmo tempo, né? Me perdoem aí a ausência durante aí 2 semanas praticamente. Estive em viagem com meu netinho e então estava bem focado nisso, né? Mas vamos aqui voltando e para finalizar, para fechar essa carta de Paulo a Filemon, com ainda mais coisas aqui para a gente aprender, mais aprendizado. É tanto aprendizado que a gente teve numa carta de 18 versículos até agora, hoje vamos até o final, 25. Esses primeiros 18 versículos já tiveram tantos aprendizados, né? Falando sobre reconciliação, perdão, falando sobre fé, falando sobre amor, alegria, coragem. Uau, isso é maravilhoso, unidade da igreja, que somos nós. E o último áudio que eu enviei, o último versículo, versículo 18, Paulo diz assim: olha, se Onésimo deu algum prejuízo a você, Filemon, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Olha só, Paulo está refletindo justamente aquilo que Jesus fez, que pagou pelas nossas dívidas, com o próprio sangue dele, precioso, o sangue do Cordeiro Santo. Né, gente? Sangue é uma moeda espiritual. É uma moeda fortíssima no mundo espiritual e ele usou o próprio sangue dele para pagar as nossas dívidas. Paulo está falando aqui, olha, se Onésimo deu algum prejuízo, é lógico que ele deu prejuízo. É certo, né, que ele deu prejuízo. Um escravo que foge e provavelmente deve ter levado consigo alguma coisa, deve ter roubado, e mesmo que não tivesse roubado, o próprio valor, né, do escravo era muito grande, né? Um escravo valia muita coisa. Né? Não estou aqui entrando no mérito da questão de escravos, porque isso é uma coisa que na época era comum, né? Lógico que hoje nós abominamos essa prática, só que era uma coisa que era comum nessa época. Né? Era como eu já falei aqui, era como o empregado e dono da empresa, né? Empregado e empregador. E infelizmente, se a gente for analisar, em alguns casos hoje, muitos de nós estamos vivendo numa situação de sermos escravos, escravos do trabalho, escravos do dinheiro, escravos do mundo, escravos do pecado. Sim ou não? Isso é muito forte, né? Mas enfim, Paulo ele age como Jesus e ele fala, olha, coloca na minha conta, eu vou pagar, eu mesmo vou pagar pelo prejuízo que ele deu a você, Filemon. Mas olha que interessante como ele continua aqui no versículo 19, ele diz, aqui com a minha própria mão eu escrevo isto, eu, Paulo, pagarei tudo. É uma carta curta que Paulo escreveu de próprio punho, para que isso tivesse até mais autenticidade. Ele está aqui com a palavra dele e com a assinatura dele falando, eu pagarei tudo. Olha que forte, para confirmar o que ele tinha falado no versículo anterior. E é claro, olha a habilidade dele do convencimento, né? De como ele vai convencer e constranger no amor a Filemon. Ele fala assim, é claro que não preciso fazer com que você se lembre que você me deve a sua própria vida. Simples detalhe, tá? Por que ele fala isso? Porque muito provavelmente Filemon ele entregou a vida dele a Jesus através de uma pregação de Paulo. E Paulo está falando, lembra que foi por minha causa, ou pelas minhas palavras, pela minha pregação, pelo meu ministério, pelas minhas missões, pelo meu evangelismo, que você veio a ter a salvação. Ou seja, você me deve a própria vida, a vida eterna. E não só essa vida aqui, a vida eterna. Um presente, né, gratuito de Deus, mas que veio por intermédio de Paulo.
Foi Paulo que foi o instrumento de Deus para trazer a salvação na vida de Filemon. Olha que forte isso. Então ele só lembra Paulo desse pequeno detalhe, entre aspas. Versículo 20. Portanto, meu irmão, me faça esse favor. Aí ele já pede mesmo. Ele pede, ele dá o livre-arbítrio e agora ele pede novamente. Por causa do Senhor, faça isso. Faça esse favor. Não por causa de mim, mas por causa do Senhor, por causa de Deus. Imagina a alegria do coração de Deus ao você fazer isso. Isso é um mandamento, perdoai uns aos outros, é um mandamento fortíssimo, um dos mais importantes. Amai uns aos outros, amai os seus inimigos, orai por eles. E ele continua, anime o meu coração como irmão em Cristo. Então Paulo está dizendo que se ele fizer isso, se ele tiver essa atitude, o coração de Paulo vai ficar animado, vai ficar alegre, vai ficar feliz, vai ter uma carga, uma recarga aí de alegria e de felicidade tão grande, porque isso é um desafio tão grande, né? Você perdoar e se reconciliar com uma pessoa que te deu prejuízos, mas isso é a vontade de Deus. E Paulo, ele tem um coração como o coração de Deus, né? Então imagina, se o coração de Paulo vai se animar com esse atendimento desse pedido, né? Com essa atitude de Filemão, imagina o coração de Deus, como vai soltar fogos de artifício de alegria. Versículo 21. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que eu estou lhe pedindo, e sei que você fará ainda mais. Olha só, Paulo conhecia Filemão. Sabia também do coração bondoso de Filemão. Depois que Filemão se converteu, ele teve notícias de Filemão, né? Ele era um cara generoso, um cara bondoso, um cara que era um doador. E ele sabia que esse pedido que ele estava fazendo para Filemão, não só ele iria fazer esse pedido, ia obedecer esse pedido, cumprir esse pedido, mas e faria até mais, pelo que Paulo conhecia de Filemão. E versículo 22. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Então a vontade de Paulo é estar com eles em Colossos, né? Outra vez, né? Então aqui a gente subentende que ele já esteve pelo menos uma vez, e aí ele sabe das orações, ele sabe dos pedidos. A igreja é unida em oração, intercedendo uns pelos outros, isso é lindo, né? A igreja primitiva é algo que é tão maravilhoso, e eu creio que nesses últimos tempos que Jesus está para voltar, eu creio que a igreja primitiva, esse modelo de igreja primitiva, ele vai acabar tendo que voltar, né? Essa igreja nas casas, né? Porque vão haver muitas perseguições, né, à igreja. Então esse modelo de igreja, gente, é um modelo que nós precisamos estar preparados para nos inserir nesse modelo de igreja primitiva novamente. Essa igreja aqui no tempo de Atos, nessas cartas, amém? Lembra que o próprio Filemão reunia a igreja na casa dele. A igreja que somos nós, ele reunia o povo de Deus na casa dele, era a igreja, né? Então é isso. Ele quer muito ir para Colossos, né? Ele quer muito estar com a igreja em Colossos novamente, e sabe que as orações são para que isso aconteça. E ele fala, estou pedindo a Deus, né? Espero que Deus me responda e me dê esse privilégio, atenda esse pedido. Mas a gente imagina e sabe aqui pela Bíblia que isso acabou não acontecendo. Mas Deus sabe de tudo, todas as coisas, né? Paulo mesmo falava que a morte para ele era lucro. E ele estava falando isso na prisão. Ele termina a carta falando aqui, Epáfras, o irmão que está comigo na cadeia por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você.
Provavelmente era uma prisão onde eles tinham acesso a visitas, porque olha só o versículo seguinte, ele fala aqui, versículo 24, e Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, o que escreveu o Evangelho segundo Lucas, meus companheiros de trabalho também enviam saudações. Então, esses não estavam presos, mas eles estavam ajudando Paulo no trabalho, no evangelismo, nas cartas, nas mensagens e etc., na evangelização das pessoas de lá, da própria cadeia, das autoridades, etc. Amém? E ele termina no versículo 25 com a bênção, apostólica de sempre, como ele é um apóstolo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Que essa graça esteja conosco, comigo, com você que está ouvindo esse áudio, que nós possamos aplicar todos os princípios de Deus que estão contidos nesta carta, o princípio do perdão, o princípio da reconciliação, o princípio da intercessão uns pelos outros, o princípio da unidade da igreja, o princípio do nascer de novo, como Onésimo nasceu de novo como um novo homem e hoje ele deixou de ser inútil para ser útil, conforme o nome Onésimo significa útil. E até então ele estava sendo inútil. Quando ele recebe Deus, ele se torna útil. Que nós possamos também viver a nossa real identidade em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito, muito obrigado por esta carta que nos mostra o teu coração, um coração que anseia por reconciliação, um coração que anseia por perdão, um coração que anseia por unidade entre os irmãos, unidade na igreja, que somos nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por ter vindo e nos reconciliado contigo, Pai. Obrigado por ser o caminho. Obrigado por ser a verdade, a vida. Obrigado porque ninguém vai ao Pai senão por ti, Jesus. E o Senhor veio para se fazer essa ponte entre nós e Deus novamente. Uma ponte que foi quebrada lá no Jardim do Éden por Adão, pelo pecado, pela desobediência, e que nós possamos estar em obediência, alinhados com a tua vontade, Papai, que é boa, agradável e perfeita. Te recebemos, Senhor Jesus, como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, mesmo sem merecer. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje e próximo áudio vamos para o livro de Hebreus. Uau! Hebreus é espetacular. Uma carta aí, provavelmente Paulo, mas não se tem a certeza. Eu creio que sim, creio que tenha sido ele. Mas é uma carta espetacular que vamos aprender muito, muito espiritual. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.